Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 1º de fevereiro de 2021. Hoje eu separei aqui os ativos que vocês enviaram pelo Instagram entre quinta e sexta-feira para fazer aí a análise e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Vou fazer a análise nessa sequência, começar aqui pelos pares do mercado de Forex, depois eu passo pelo mini índice, mini dólar, ouro, prata e o S30, que é o Dow Jones, e por último Tesla e Bitcoin. Então vou seguir essa ordem, agradeço aí vocês que enviaram os ativos que vocês querem que eu faça análise, lembrando que toda quinta-feira, no final da tarde, eu coloco aqui um stories no Instagram com a caixinha para vocês enviarem ali os ativos que vocês querem que eu faça análise no final de semana. Então o stories ele roda entre quinta-feira no final da tarde até sexta-feira no final da tarde, 24 horas, fica disponível ali para você pedir o ativo que você quiser para eu fazer aí inserir nesse vídeo de análise. Se você estiver assistindo o vídeo pelo YouTube, pelo celular, eu recomendo que você coloque em tela cheia e vire o celular para assistir dessa forma. Fica muito mais visível aí para quem está assistindo, tá? Do que assistir com o celular em pé, fica pouco visível, não dá para ver tanto os detalhes. Então sempre que for assistir alguma coisa no celular, coloca a tela cheia, vira o celular e assiste aí em tela cheia com o celular deitado, fica muito mais visível, inclusive no próprio IGTV. Ontem à noite eu postei uma aula sobre uma ferramenta grátis, o CCI, como você pode utilizar ela nas suas operações. Ficou uma aula bem completa, bem bacana, que eu tenho certeza que vai ajudar nas suas operações e você vai gostar. Eu subi ela tanto no IGTV, então se você estiver assistindo pelo IGTV, pelo celular, faz a mesma coisa, vira o celular que ele vai ficar em tela cheia, você vai ver muito melhor os detalhes das explicações. E também coloquei o vídeo no YouTube, se você preferir assistir pelo computador, pela TV, num monitor maior, numa tela maior, para ver melhor ainda os detalhes, você tem a opção de assistir no YouTube. Só procurar aí por Trader Sérgio Júnior e procurar aqui o vídeo sobre o CCI, ferramenta grátis e poderosa para traders. Então fica o convite, coloquei esse vídeo ontem à noite, tá fresquinho aí, tá bem bacana. Então corre lá para assistir. E não esqueça aí de deixar o like neste vídeo. Se você estiver gostando aí das análises que eu faço no final de semana, deixa o like, se inscreve aqui no canal do YouTube caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo, você será avisado aí pelo YouTube. Beleza? Então vamos dar início aqui seguindo essa sequência, começar então pelo AudiCAD, gráfico diário. O AudiCAD, deixa eu aqui pegar a ferramenta de desenho. O AudiCAD ele conseguiu romper uma região importante de resistência, essa daqui, que o mercado havia feito, conseguiu fazer o rompimento, essa perna aqui de rompimento, e começou nos últimos dias, nas 2, 3 últimas semanas, a fazer uma correção. Expectativa é que ele venha fazer o teste dessa região que foi resistência no passado, venha testar agora como suporte. E essa região, além do suporte horizontal, aqui tem também um suporte dinâmico de uma LTA, de uma linha de tendência de alta, essa daqui, e também um terceiro suporte que é a região entre 50 a 61.8 de Fibo, dessa última perna, a perna que fez o rompimento, essa perna de alta. Se pegar toda essa perna e puxar um Fibo nela, a região entre 50 a 61 é exatamente aqui nessa marcação em roxo. Então temos aqui 3 regiões de suporte na mesma região. E também aí uma quarta é a linha de tendência, a média móvel de 60 períodos, está passando aqui também, que é uma região de suporte. Então o mercado está numa tendência de alta, fez esse movimento forte de rompimento da região de resistência, a expectativa é que venha corrigir até essa região e aqui pode gerar novas oportunidades aí de compra. O mercado fazer um movimento de alta, rompimento da região, teste de todas essas regiões de suporte e a partir daqui pode gerar oportunidades de compra, então ficar de olho nisso. A tendência é que nos próximos dias ele continue essa correção que o mercado vem fazendo aí nos últimos dias até vir testar essa região de suporte. Então ficar de olho nisso no AudiCAD. AudiJPY, começando pelo gráfico semanal,
Aqui tem uma região de briga importante, que foi suporte no passado, depois que o mercado conseguiu fazer o rompimento dessa região, começou a trabalhar abaixo, passou a ser uma região de resistência. O mercado testou aqui, caiu e agora veio aí nas 2, 3 últimas semanas, lembrando que estamos no gráfico aqui semanal, veio testar essa região. Vou dar um zoom aqui, ó. Veio testar essa região e por enquanto está respeitando. Essa última semana ele fechou com uma vela de indecisão e na semana anterior também, 2 velas de indecisão, mostrando aqui que está tendo briga, tem vendedores interessados nessa região. Mas os compradores não estão querendo largar o osso aqui, por enquanto. Então está tendo uma briga nessa região de resistência. Ficar de olho em oportunidades de venda enquanto o mercado estiver respeitando essa região. No gráfico diário, ó, o que temos aqui, no diário é que o mercado, quando ele fez o movimento de alta, esse último movimento de alta até a região de resistência, bateu, respeitou, bateu de novo, respeitou, fez um topo duplo, perdeu o fundo anterior, agora ele deixou um topo um pouco abaixo do anterior e na sexta-feira também aí um topo na mesma região. Então mostra que ele está perdendo a força, está tendo briga, mas ele está perdendo a força. Ficar de olho então no movimento aqui de queda, e se ele perder essa região aqui, essas mínimas aí da última semana, fica interessante procurar venda. Se o mercado abrir em baixa aqui, segunda e terça-feira, fazer esse movimento, aí fica bem interessante procurar venda, porque de fato ele bateu, respeitou a resistência, perdeu a força e começou a querer cair. Aí a expectativa é que ele venha buscar essa próxima região aqui de suporte. Então ficar de olho nisso. Compra aqui, para pensar em compra, primeiro ele teria que romper essa região de resistência, não perfurar. Isso aqui seria um movimento desse, seria perfurar. Ele teria que de fato fazer um rompimento, um movimento forte de alta, aí começa a ficar interessante procurar compra, porque ele começou a trabalhar acima dessa região de resistência, ele conseguiu romper e está trabalhando acima. Aqui nesse caso eu esperaria um rompimento para eu procurar compra, eu esperaria um rompimento, esperaria uma correção para testar a região como suporte e a partir daí começaria a pensar em compra. Tá? Então esperaria o rompimento, pullback e perna de continuação. Nessa terceira perna, na perna de continuação, é que eu procuraria compra. Mas enquanto estiver respeitando essa região, não vejo compra de forma alguma, porque não faz sentido querer comprar contra uma região importante de resistência, onde a probabilidade maior é do mercado bater e voltar. Tá? Então, por enquanto, procuraria só venda no AUD JPY. AUD USD, cenário parecido, o mercado aqui no gráfico diário, o mercado deixou essa região aqui de resistência no passado, fez o rompimento, passou a ser uma região de suporte. Essa perna que fez o rompimento, pegar todo o movimento dessa perna de movimento de alta, se puxar um FIBO, região entre 50 e 61 aqui, e o mercado vem nos últimos dias corrigindo, vem dentro aqui de um canalzinho de baixa, e a expectativa é que ele continue corrigindo até testar essas regiões aqui, entre essa região de suporte horizontal e a região aqui de 50,61 de FIBO. Então, a expectativa é que ele caia mais um pouco, faça uma correção um pouco maior do que ele já fez. Aqui ele está formando uma bandeira, que é um padrão de continuação que o mercado faz. Por exemplo, faz um movimento de alta, faz uma correção, essa correção vira um canalzinho de baixa e forma exatamente aí uma bandeira, né? O formato visual aí de uma bandeira é um padrão gráfico de continuação de movimento. Para confirmar, ele tem que romper a resistência desse canal. Então ele tem que conseguir fazer o rompimento dessa resistência aqui, dessa LTB, para confirmar o padrão. E quando ele faz o rompimento, aí dá para procurar compra com expectativa do mercado fazer o movimento de continuação. É um padrão de continuação, mas a confirmação acontece quando ele faz aqui o rompimento da resistência desse canalzinho de baixa, né? Então ele teria que romper essa região, primeiro ele teria que romper essa região para confirmar esse padrão. Tá? Então, por enquanto, aí a expectativa é de uma correção, nesse canalzinho, continuar trabalhando desse canalzinho aí até ele fazer uma perna de continuação após testar a região aqui de suporte.
CAD JPY, gráfico, começando aqui pelo gráfico semanal, o mercado está aí há 3 semanas, 3, 4 semanas testando essa região aqui de resistência, desse topo e desse topo aqui, forma uma região importante de resistência. O mercado mais a longo prazo ele está lateralizado, porque tem uma região horizontal aqui de suporte também, então ele está trabalhando dentro dessa região, veio aqui nessa região, caiu, veio nessa região, subiu, nessa região caiu, essa região subiu, ameaçou cair aqui, está testando de novo. Então, por enquanto, ele está respeitando essa região. Não vejo possibilidade alguma de comprar aqui enquanto ele estiver trabalhando abaixo, dentro dessa região ou abaixo dela. Para comprar aqui, como eu falei ali no outro ativo, ele teria que fazer um rompimento, fazer o teste como suporte para pensar numa perna de continuação com alvo nessa próxima região de resistência, mas ele teria que fazer todo esse movimento de rompimento, pullback e continuação. Procuraria compra aqui. Então, somente nesse cenário eu vejo compra, ou se ele voltar a testar o suporte, como ele fez aqui no passado, ele pode bater aqui e gerar uma nova oportunidade de compra, caso respeite o suporte. Mas como ele está testando a resistência, fica de olho em oportunidades de venda. No gráfico diário, mostra que sexta-feira teve uma vela forte de alta, mas ele não conseguiu superar aí as últimas máximas, que é onde ele tem, o mercado chega e cai. Ele chegou aqui, caiu. Chegou aqui, caiu, aqui, caiu, aqui, caiu e chegou novamente aí na sexta-feira. Vamos ver como acontece aí a abertura. Se ele abrir aí rompendo, aí começa a ficar interessante lá para esperar aquele movimento de rompimento, correção e continuação. Mas se ele abrir caindo e perder essas mínimas aqui dos últimos dias, aí fica interessante começar a pensar em venda, porque além de romper todas essas mínimas, ele vai ter feito o rompimento dessa LTA que vem acompanhando o preço. Ele forma meio que aqui um triângulo, tem essa LTA acompanhando o preço no movimento de alta e tem aqui a resistência horizontal, ele forma um triângulo. Ele vai agora, como ele chegou no final do triângulo, não tem muito mais o que ele fazer, a não ser romper uma das duas extremidades. Então ou ele vai romper a resistência, ou vai romper aqui essa região de suporte. Agora é aguardar, a probabilidade maior é que ele faça o rompimento do suporte, porque ele está respeitando a resistência, e aguardar o rompimento do suporte e, se caso acontecer, procurar venda com expectativa dele voltar a testar essa próxima região de suporte. Então teria bastante espaço para o mercado cair, mas primeiro tem que ter aí a confirmação de rompimento dessa região aqui. Então ficar de olho, acompanhar o CAD JPY, pode gerar oportunidades de venda ainda nesta próxima semana. EuroAudi, começando aqui pelo gráfico diário, tem aqui uma região, tinha na verdade uma região bem importante de suporte, onde o mercado por vários e vários dias, várias semanas até meses, batia aqui e subia, batia aqui e subia, batia aqui e subia, vinha respeitando essa região. Até que nos últimos dias aí, deixa eu dar um zoom no gráfico diário, até que nos últimos dias ele ficou por um tempo aqui testando a região de suporte e o mercado, os compradores não conseguiram segurar o preço e os vendedores conseguiram empurrar o preço para baixo. Agora ele vem fazendo uma correção nos últimos dias, nas duas, três últimas semanas, e chegou na região de resistência, o que era suporte no passado, uma região de resistência. Se pegar essa perna de rompimento, último movimento de queda, e puxar um fibo, região entre 50 e 61, e está um pouco mais abaixo da região aqui de suporte, a região de suporte está aqui, que foi suporte no passado e agora é uma resistência, está um pouco mais, então ele pode subir mais um pouco e a expectativa é que gere uma nova oportunidade de venda para continuar o movimento atual que ele vem fazendo, trabalhando aqui dentro de um canal de baixa, pegando aqui esse topo e esse topo aqui como referência, uma linha paralela, vem trabalhando dentro deste canal de baixa. Testou recentemente aqui a região de suporte do canal e agora fechou aí a semana testando, a quinta-feira, a máxima de quinta-feira foi testando a resistência do canal. Como eu falei, ele pode subir mais um pouco, chegar até perfurar o canal para vir testar aqui a região de resistência horizontal e depois voltar a cair. Expectativa então de continuação de um movimento, ficar de olho em oportunidades de venda no EuroAudi. Então aguardar aí um pouco mais o teste nessa região. Ele acabou de chegar, chegou na quinta-feira, na sexta-feira ele também veio testar. Aguardar aí, ele pode subir mais um pouco para entrar dentro realmente aqui da região e depois voltar a cair, é onde vai dar o start aí para operações de venda. EuroJPY, gráfico semanal, o mercado vinha no movimento de queda aí por vários meses, trabalhando dentro deste
canal de baixa, até que ele conseguiu romper aqui a região de resistência do canal, fez uma correção, perna de continuação. Porém, essa perna de continuação não conseguiu romper o topo anterior de todo esse movimento de alta, correção. Ele parou aqui, tá alguns dias batendo, tá segurando, mas a tendência ainda é de alta, expectativa é de um movimento de continuação, mas ele está respeitando por enquanto a resistência. No gráfico semanal, na verdade. Aqui no gráfico diário, ó, dá para ver mais em detalhes. Então ele fez todo aquele movimento de alta do rompimento daquele canal de baixa, deixou esse topo, essa região de resistência, corrigiu, começou a perna aí de continuação, mas está aqui há vários dias batendo e não consegue romper. Tá? Então, apesar da expectativa ser a continuação de um movimento de alta, daquele movimento maior do gráfico semanal, aguardar aqui o rompimento, esperar que ele faça um rompimento, aí sim espera aí uma correção para testar a região que é resistência agora, testar como suporte, que vai ser junto com a LTA, que é também uma região de suporte. A partir daqui, oportunidades de compra nessa região, stop abaixo aqui da mínima, fica bem interessante procurar compra. Venda aqui se ele conseguir romper, vejo venda aqui se ele conseguir romper a LTA, porque aqui também ele está formando um triângulo, a tendência, como eu falei, é de alta, mas ele está respeitando por enquanto essa região de resistência. Para pensar em venda aqui, ele teria que continuar respeitando essa região, não fazer o rompimento e fazer o rompimento desta LTA que vem aqui acompanhando o preço como suporte, principalmente se ele fizer um pivôzinho de baixa, algo assim, aí é só esperar uma correção para começar a procurar venda com expectativa de continuação aí de queda para buscar pelo menos essa próxima região de suporte. Então teria bastante espaço aí para procurar venda, mas primeiro, como eu falei, ele tem que romper essa LTA. Enquanto estiver trabalhando acima dela, eu não vejo venda, porque ela é uma região de suporte importante. Tá? Então espera romper, aí depois que fizer o rompimento começa a pensar em venda. EURNZD, gráfico semanal, o mercado tem aqui uma região de suporte desse fundo e desse fundo, vem trabalhando acima há um bom tempo, fez um movimento de alta bem forte, caiu, tentou continuar, parou bem abaixo do topo anterior, fez aqui um movimento de queda, perdeu esse fundo. Então o mercado está corrigindo, está caindo e a expectativa é que ele venha testar essa região de suporte. Tem um certo espaço ainda para cair. Vamos aqui no gráfico diário, ó. Ele está em tendência de baixa, queda, correção, queda. Ficou meio lateralizado aí nos últimos dias, então, mas tem ainda, como eu falei, um espaço aí para o mercado cair. A tendência é que ele caia mais um pouco para testar essa região importante de suporte. Então, aguardar aqui e compra aqui somente se caso o mercado conseguir romper essa região de resistência, essa LTB que vem acompanhando o preço. O mercado veio testar na quinta-feira, fez uma vela de rejeição, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar bem visível, olha, veio testar na quinta-feira, fez uma vela de rejeição, na sexta-feira uma vela de indecisão, então tá tendo briga nessa região, mas enquanto ele estiver trabalhando abaixo da LTB, a expectativa continua de venda, de queda, para ir testar, como eu falei, aquela região lá embaixo de suporte. E compra aqui somente se ele conseguir romper essa LTA, fazer um pivôzinho, teria que esperar um pivô de alta, de rompimento, aí começa a pensar em compra com um alvo nesta próxima região aqui de resistência. Foi suporte no passado, passa a ser uma região de resistência. Então teria bastante espaço para o mercado subir também entre essa região e essa daqui, desse topo aqui. Tá? Mas tem que primeiro romper a LTB. E por último aqui no mercado de Forex, NZD-CHF, gráfico semanal. Tem aqui uma região de resistência. O mercado fez um padrão gráfico aqui. Padrão gráfico de continuação, parecido com a bandeira, mas ao invés dele formar um canal de baixa, ele forma um triângulo. Movimento de alta, correção, essa correção formou um triângulo, aqui e aqui, e quando perde a resistência, no caso aí de um movimento de alta, quando perde a resistência, ele confirma o padrão de continuação. Então ele está subindo, a expectativa é que ele venha pelo menos testar essa região de resistência, é um padrão de continuação, para ir testar agora a região de resistência. Então a expectativa é que ele continue subindo, mas claro, o mercado nem sempre sobe ali um movimento forte de alta, ele pode dar uma lateralizada, fazer uma correção maior.
A expectativa é que ele vá buscar essa resistência, venha testar essa resistência, mas ele pode corrigir aqui, ainda mais porque depois que ele fez aqui o rompimento da resistência aqui do triângulo, ele não fez uma correção tão longa, então ele pode fazer uma correção maior aqui para depois continuar subindo até o objetivo, até o alvo final. No gráfico diário, vamos ver como o mercado está aqui. Como eu falei, ele fez o rompimento e fez uma correção não tão longa. E agora ele está meio bagunçado, parece que ele está perdendo a força. Então, como eu falei, ele pode fazer ainda uma correção maior para depois voltar a subir. Tá? Mas a expectativa é que ele vá testar aquela região de resistência. Beleza? Vamos aqui para os outros ativos. Para o mini dólar, gráfico semanal, o mercado no mini dólar fez aqui um movimento forte de alta, deixou essa máxima histórica aqui, corrigiu e está meio aqui lateralizado, meio formando um triângulo. Isso numa expectativa mais a longo prazo. No gráfico semanal tem aqui uma região de resistência através de uma LTB e tem uma região de suporte aqui numa linha horizontal. E tem aqui uma região de briga intermediária. A expectativa é que ele venha testar como ele está trabalhando dentro desse triângulo. Caiu, subiu, caiu. E agora a expectativa é que ele venha testar novamente essa região de resistência da LTB. E tendo então mais um espaço para o mercado subir, mas ele tem que romper essa região de briga aqui em times menores. Vou baixar aqui para o gráfico diário, gráfico de um dia, para mostrar melhor aqui em detalhes uma região que foi suporte no passado, foi a mínima de vários dias. Quando o mercado conseguiu romper, essa região passou a ser uma região de resistência. Fez um teste aqui com uma vela de rejeição, respeitou e caiu. Fez um outro teste aqui, logo em seguida teve uma entrada muito forte por parte dos vendedores, uma vela bem forte de queda. E agora, na sexta-feira, veio testar novamente essa região. Vai respeitar? Vai romper? Não sei. Tem que agora aguardar a segunda, terça-feira, ver como o mercado vai se comportar. Caso ele consiga romper, abra aí a semana com força compradora, faça mais ou menos isso aqui, segunda, terça-feira, aí tudo indica que ele vai de fato testar a LTB lá em cima, daquele triângulo, teria bastante espaço para o mercado subir. Mas ele pode fazer aqui um topo duplo, voltar a cair para testar a LTA, essa região de suporte, para testar e a partir daqui voltar a subir e ficar batendo aqui, formando um triângulo, até ele ou romper o suporte e voltar a testar aqui essa próxima região, romper o suporte da LTA e testar essa região de suporte horizontal, ou se ele de fato conseguir, como eu falei, romper essa resistência, ele vai vir buscar a próxima região de resistência, que é aquela LTB do triângulo. Então aguardar, ver como ele vai se comportar aqui. Eu não procuraria a venda aqui, porque eu não sei se ele vai respeitar ou não essa região de resistência, e esperaria ou ele testar a LTA para gerar uma oportunidade de compra, ou ele, de fato ele romper essa região de resistência para procurar uma compra aqui, caso ele não suba em linha reta. Se ele romper e fizer a correção para testar como suporte, aí fica interessante procurar compras aí com alvo até essa LTB. O mini índice Bovespa, começando aqui pelo gráfico semanal, o mercado deixou aquele topo histórico no começo ali de janeiro de 2020, né, um ano atrás, nos 120 mil pontos. Recentemente ele veio testar essa região, conseguiu fazer o rompimento, mas foi um rompimento falso. Comentei aí desse rompimento falso na última ou penúltima análise, agora não lembro de cabeça. Então ele fez um rompimento falso e agora vem caindo. A expectativa é que ele venha buscar essa região de resistência. Vamos baixar aqui para o gráfico diário. No gráfico diário dá para ver em mais detalhes que ele veio testar a região de resistência lá nos 120 mil pontos, fez uma correção e rompimento bem forte, chegou a buscar ali os 125 mil pontos, veio testar, mas não respeitou a região como suporte e não fez aí uma perna de continuação. E tinha também uma LTA aqui acompanhando o preço, que era uma região de suporte. Não conseguiu continuar, voltou a trabalhar abaixo, mostrou que foi um rompimento falso. Fez aqui uma correção na quinta-feira e na sexta-feira terminou testando esse fundo. Então a expectativa é continuação desse movimento de queda para vir buscar essa próxima região de suporte nos 105 mil pontos, 105, 106 mil pontos. Ele está ali em
114 mil, então teria aí mais ou menos uns 8, 9 mil pontos para o mercado corrigir, o mercado cair até a próxima região mais importante de suporte. Então, ficar de olho, procurar venda no índice Bovespa, não vejo oportunidades de compra aqui, porque ele testou uma região importante de resistência, fez o rompimento, mas foi um rompimento falso e agora vem caindo, então a expectativa é de queda para o índice Bovespa. O ouro continua com o pensamento, aí quem acompanha as análises, de estar procurando venda, ele continua trabalhando aqui no gráfico diário, trabalhando dentro deste canal de baixa, que eu comento aí já há várias semanas, estou sempre comentando desse canal de baixa. Nessa última semana, dá um zoom aqui, ó, o mercado ele fez uma queda, aí, uma pequena queda nos últimos dias. Na sexta-feira tentou uma reação, mas fez aí uma vela de rejeição. Os compradores empurraram o preço para cima e os vendedores falaram, não, aqui é para a gente vender, não é para comprar não, empurrou o preço para baixo. Então formou uma sombra longa superior, uma sombra bem longa e um corpo pequeno, mostrando aí, formando uma vela de rejeição bem na região de resistência do canal de baixa. Então indica aí muita força por parte dos vendedores, mostrando que aqui ainda há interesse por parte dos vendedores, que os vendedores estão dominando o preço. A expectativa é, então o mercado fez esse movimento de queda. Aqui também houve um rompimento falso do canal de baixa, comentei isso aí em análises anteriores, e agora a expectativa é que ele faça aí um movimento de queda nos próximos dias para testar pelo menos essa região aqui de suporte. Mas o alvo maior mesmo é o suporte do canal. Então pode cair mais, porém primeiro ele tem que romper essa região aqui horizontal. Porque querendo ou não, é uma região onde o preço bateu e subiu. Então ele pode bater aqui e ter dificuldades para continuar caindo. Mas o alvo principal, como eu já falei, é o suporte do canal. É um pouco mais para baixo. Beleza? Então continuar procurando venda no ouro. A prata, ele vinha trabalhando, gráfico diário, ele vinha trabalhando dentro de um triângulo também aqui, uma LTB, uma região horizontal, formou aqui um triângulo, vinha trabalhando aqui dentro, até que ele tem que romper um dos lados, e ele escolheu romper a resistência, fez o rompimento, fez a correção, iniciou uma perna de continuação e está testando o topo anterior. Aqui também ele pode ter dificuldade, pode romper e ir embora, pode ter dificuldades de fazer uma nova correção nesta LTA, nessa linha de tendência de alta aqui. Aqui fica interessante procurar compra caso ele venha testar, com a expectativa de ele bater aqui, respeitar e continuar o movimento. Aqui também ele fez um padrão de continuação, um movimento forte de alta, a correção formando um triângulo, rompimento confirmou o padrão de continuação. Então a expectativa mais a longo prazo é que ele continue subindo conforme esse padrão gráfico aí de continuação, correção e continuação. Então essa é a expectativa mais a longo prazo. Então procurar compra na prata, beleza? Procurar venda aqui, ele teria que primeiro romper essa LTA. Como aqui a gente está no gráfico diário, em operações mais curto prazo, no day trade, dá aí num M15, num M5, pensar em venda nessa região, caso ele respeite. Vamos supor que no gráfico diário, na segunda-feira, o mercado faça aí uma vela de rejeição, algo assim. Deixa eu fazer uma vela mais bonita. Na segunda-feira ele faça algo assim. Aí mostra que que tem interesse por parte dos vendedores nessa região, apesar da tendência ser de alta. Aí em times menores dá para procurar uma vendinha com expectativa do mercado continuar esse movimento de queda até a LTA, até a próxima região de suporte. No gráfico diário, esse movimento de queda não representa muito, é um movimento, uma correção normal de um movimento de alta, correção, testou aqui, vem fazendo uma correção. Como eu falei, no gráfico diário não representa um movimento muito longo, mas no gráfico aí de 15 minutos, de 5 minutos, é um movimento longo, dá para procurar uma venda neste cenário aqui, com alvo na LTA. Beleza? Então vai depender do tipo de operação que você pretende fazer. Mais a longo prazo, mais a curto prazo, abrir e fechar ali no mesmo dia, deixar a posição vários dias ou semanas, vai depender muito disso. Então,
mesmo que a tendência seja de alta no gráfico maior, pode gerar oportunidades de venda em gráficos menores com base na análise gráfica aqui no Price Action, mas aí tem que ter uma vela de rejeição nessa região de resistência, um pivôzinho de baixa num gráfico de 1 hora, por exemplo, aí você vai procurar as oportunidades em M15 e em M5, vai depender aí de cada trader. E por último aqui o Dow Jones, no gráfico semanal, o mercado aqui formou uma região, um topo histórico aqui, também ali no começo do ano de 2020, há um ano atrás, 12, 13 meses atrás, uma região bem importante de resistência. O mercado conseguiu romper, vamos aqui para o gráfico de 4 horas, não, no gráfico diário mesmo dá para ver, só dá um zoom, beleza, no gráfico diário, então a região aqui de resistência importante, o mercado veio testar, a princípio ele respeitou, até que ele conseguiu fazer o rompimento, testou como suporte, fez uma perna de continuação. Porém, esse último movimento que ele fez aqui de alta, ele deixou um topo aqui, corrigiu, deixou um topo duplo, não conseguiu fazer uma continuação e perdeu o fundo anterior. Então ele fez um pivôzinho, meio que um pivô, um topo duplo na verdade, rompendo. Para ser um pivô, esse segundo topo teria que ser abaixo do topo anterior, mas como foi no mesmo nível, um topo duplo, mas ele perdeu aqui esse fundo. Então a expectativa é que ele continue caindo para voltar a testar essa região bem importante, que foi resistência no passado, lá em janeiro de 2020, agora vem a testar essa região como suporte. Então a expectativa é que o mercado no Dow Jones continue caindo nos próximos dias. Claro, ele pode fazer uma correção, como ele fez uma queda forte essa semana, ele pode ainda fazer uma correção, mas para testar essa região que foi suporte aqui no passado, para testar como resistência, mas a expectativa é que ele venha testar essa região de suporte. Quando chegar aqui, aí tem que aguardar para ver se ele vai romper, se ele vai testar e respeitar, fazer uma vela de rejeição e gerar uma nova oportunidade de compra. Então vamos aguardar para ver se ele vai de fato testar essa região e como ele vai se comportar nessa região. Não é chegou aqui só porque é uma região de suporte, o mercado chegou aqui e já sai comprando. Não, tem que aguardar, ver como ele vai se comportar. Perder a força, começar a subir, fazer um pivôzinho de alta, aí fica interessante pensar em compra. Venda que ele teria que testar, romper e fazer aí uma correção para começar a pensar em venda, mais ou menos aqui. Beleza? Aqui vamos para os dois últimos, para o Tesla e Bitcoin. Eu não tenho aqui na plataforma, mas eu abri aqui no TradingView. Começar pela Tesla, gráfico diário. Aqui o mercado ele fez tinha aqui uma região de resistência, ele conseguiu romper, tendência forte de alta, o mercado subiu bastante aí nos últimos dias, deixou o topo aqui, corrigiu e subiu. Só que nos últimos dias aqui, nas últimas semanas ele subiu bastante, mas só que nos últimos dias ele lateralizou, vou dar um zoom aqui para ficar visível. Lembrando, estamos no gráfico diário. Então depois que ele chegou aqui, ele fez todo esse movimento de alta, deixou esse topo, corrigiu, tentou continuar, passou um pouquinho do topo anterior, mas consideramos aqui um topo duplo, e formou um padrão gráfico aqui, um triângulo. Vou marcar aqui, ó, com essa LTA, essa região horizontal formou um triângulo. O mercado então trabalhou por um tempo dentro, aqui, fez o topo duplo e perdeu agora na quinta-feira o suporte desse triângulo. Então a expectativa é que ele faça agora uma correção maior e venha testar a próxima região de suporte, que é essa daqui, horizontal, junto com essa LTA aqui, que é um suporte dinâmico. Então a expectativa é que o mercado continue essa correção para testar essas regiões de suporte, que ele caia mais ou menos até aqui os 700, que é um número redondo, um número psicológico, e está 793, se cai aí até 700 é a expectativa para o Tesla, que ele venha testar essas duas regiões de suporte aqui. Beleza? E o Bitcoin, começando aqui no gráfico diário, ele está num cenário parecido, ele fez um movimento muito forte de alta aí nas últimas semanas, nos últimos meses, deixou aqui um topo, corrigiu um fundo, um topo abaixo do anterior, corrigiu, testou o fundo anterior, fez uma vela de rejeição na quinta-feira e está aqui. Ele está trabalhando então dentro deste triângulo,
aqui tem uma LTB, aqui um suporte horizontal, está trabalhando dentro, aqui é aguardar para ver como ele vai se comportar nos próximos dias. Se ele fizer o rompimento do suporte, aqui dentro do triângulo não tem muito o que fazer a não ser aguardar, né? Se ele romper o suporte, no cenário aí que ele consiga romper o suporte, a expectativa é um movimento forte de queda. Porém, se ele conseguir romper a resistência, aí confirma o padrão de continuação. Ele está com cara desse padrão de continuação, mas para confirmar ele tem que primeiro romper a resistência. Então ele fez aí um movimento de alta, correção, formou um triângulo. Se romper a resistência do triângulo, aí a expectativa é de uma continuação, confirmando aí o padrão de continuação de movimento. No gráfico, eu tinha marcado aqui uma observação no gráfico mensal. Aqui o que me chama a atenção, né, apesar de ele estar numa tendência forte de alta, tá ali formando um triângulo, e se ele romper, como eu falei, se ele conseguir romper a resistência do triângulo, ele vai confirmar aquele padrão de continuação, então ele deve continuar subindo, subir mais do que já subiu, mas o que me chama a atenção é que nos últimos meses, gráfico mensal aqui, ó, nos últimos 3 meses, o mercado subiu muito, com muita força, praticamente em linha reta, e é bem difícil o mercado continuar um movimento desse sem antes fazer pelo menos uma correção de 50% deste movimento. Então, ele está dentro daquele triângulo do gráfico diário, então, mas no meu ponto de vista, a chance maior, apesar de estar numa tendência de alta, a chance maior é que ele vá romper o suporte do triângulo para fazer de fato um rompimento. Porque aqui embaixo, ó, porque eu penso isso, ó, porque aqui embaixo tinha um triângulo, o mercado vinha trabalhando dentro, até que ele conseguiu romper aqui a região de resistência e esticou, fez um movimento muito forte de alta. No gráfico semanal aqui, está bem esticado. Como eu falei, a expectativa é que ele faça agora uma correção. Ele fez um rompimento, uma correçãozinha e disparou praticamente em linha reta, deixou esse topo e agora está lateralizado, está dentro daquele triângulo, então eu espero que ele faça uma correção maior, de pelo menos metade aqui de todo esse movimento, que seria mais ou menos aqui. Então, mas se ele romper o suporte, ele deve cair um pouco mais do que isso, pelo menos cair um pouco mais do que isso. Mas tem que aguardar, como eu falei, vou voltar aqui no gráfico diário, tem que aguardar o rompimento do triângulo, se vai ser para cima, se vai ser para baixo. Como eu falei, se romper a resistência vai confirmar o padrão de continuação e aí ele deve continuar subindo. Pelo menos para testar o topo anterior, mas esse padrão de continuação tende a fazer um movimento maior. Porém, se ele romper o suporte, aí vai continuar essa correção, que ele tem que fazer uma correção maior. É bem difícil o mercado continuar só subindo, sem fazer uma correção, pelo menos uma correção antes de, não estou dizendo que ele não vai subir mais, mas ele teria que primeiro fazer uma correção maior. Então, ficar de olho nas extremidades aqui do triângulo, na região de suporte e resistência, aguardar o rompimento. Enquanto ele estiver trabalhando aqui dentro, não dá para fazer muita coisa, a não ser esperar o rompimento de uma das duas extremidades. Beleza? Então, fica aí a análise, analisei todos os ativos que vocês enviaram pelo Instagram. Só relembrando aí, toda quinta-feira no final da tarde eu coloco lá a caixinha nos stories, manda lá o ativo que você quer que eu faça análise, o stories roda ali 24 horas, no final de semana eu gravo com os ativos aí que vocês enviaram. Então fica o convite, caso ainda você não siga o meu Instagram, Trader Sérgio Júnior, canal no YouTube também, Trader Sérgio Júnior, então fica o convite para estar seguindo. Estou sempre postando aqui no Instagram aí conteúdos interessantes, né? Postei essa aula sobre CCI, tem aqui um carrossel sobre RSI, são duas ferramentas bem parecidas. Ontem, logo que eu postei o vídeo, uma pessoa me perguntou, ele assistiu o vídeo aqui sobre o CCI, ele perguntou qual que é a diferença entre o CCI e o RSI. Não existe muita diferença, as duas ferramentas são bem parecidas, as duas são osciladores. Tudo que eu ensinei no RSI, na aula do RSI, do CCI, serve para o RSI também. Ele mostra regiões de sobrecompra, sobrevenda, regiões de divergência de preço e também serve, muito útil para confirmação de operações. Quando o mercado está ali apontando indicando, você tem uma estratégia, o mercado está indicando ali uma compra ou uma venda, essas ferramentas são boas para filtrar
as entradas. Ela vai mostrar, ó, entra nessa operação, essa aqui é melhor não entrar. Então ele filtra bem ali as operações. Mostrei exemplos, mesmo que você não tenha uma estratégia bem definida. Mostrei aqui exemplos práticos com estratégias que eu utilizo, utilizando o CCI em conjunto. Então, se você não tiver uma estratégia, é uma oportunidade de aprender aí uma estratégia para você operar com base em price action e análise técnica. Se você já tem uma estratégia, você pode adaptar o CCI ou o RSI na sua estratégia, ou até mesmo aprender uma estratégia nova para aumentar aí o seu arsenal de estratégias. Então fica aí o convite para assistir essa aula, que ficou muito boa, bem interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Ficou com 40 minutos, é um pouco mais longa, mas porque tá bem detalhadas ali, eu mostro tudo bem detalhado ali, bem explicativo para você aprender e nunca mais esquecer o que é ensinado aqui nessa aula. Beleza? Então é isso. Agradeço aí por você ter assistido o vídeo de análise até aqui. Não esqueça aí de deixar o like, fazer sua inscrição caso você não seja inscrito. Que você tenha um ótimo final de semana e uma boa semana aí de operações, que comece aí o mês de fevereiro com ótimas operações, beleza? Um forte abraço e vejo você num próximo vídeo. Valeu!